Oi, gente, eu sou Luciana Alencar do Papo de Mulher e hoje eu vim conversar com vocês a respeito dos 10 passos para uma alimentação saudável segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, vocês vão perceber que durante o vídeo eu vou estar olhando um pouquinho para o lado, porque a minha colinha está aqui do lado, tá bom, gente? Então, vamos lá? Primeiro passo, segundo a Organização Mundial da Saúde, prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. O que seria um alimento in natura? Seria nossas frutas, legumes e verduras que a gente compra na feira, seria a carne que a gente compra no açougue, seria os peixes frescos, tá? E os alimentos minimamente processados já seriam, por exemplo, peixes congelados, aquelas carnes que a gente compra a vácuo no mercado, tá? São opções simples que eu tô aqui falando para vocês, que eu sei que vocês veem no dia a dia de vocês no mercado. Segundo passo, utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Uma opção simples, por exemplo, a gente sabe que a maioria das pessoas, talvez você aí do outro lado também, use muito óleo para fritar as coisas. E uma opção simples que seria usar o forno, né? Por exemplo, a batata frita. A gente não precisa fritar a batata. Se você já compra aquelas batatas pré-fritas, você pode muito bem pôr no forno, que ela já fica sequinha, ela não fica ruim. Dá para fazer no forno sim. Seria uma opção simples pra gente diminuir um pouco os nossos óleos e gorduras. O sal, uma opção simples seria a gente não deixar os saleiros na mesa, porque às vezes a gente está comendo a comida, nossa, tá com pouco sal. E se o saleiro tá fácil, a pessoa vai tacando sal na comida, tá? Um outro exemplo simples que a gente não segue, eu também não sigo aqui em casa, mas eu vou compartilhar com vocês. Tá vendo essa caneta aqui, ó? É a tampa da caneta Bic. A quantidade de sal que a gente poderia ingerir por dia seria só esse pedacinho aqui, ó. Coloca sal aqui dentro da tampa da caneta. Nivela ela aqui. Nivelei. A gente só poderia consumir de sal essa quantidade. E eu sei que a gente consome muito mais, né, gente? Tanto eu quanto vocês aí em casa. Mas essa seria a forma saudável, né? Diminuir o sal a esse tanto. Aqui, limite o consumo de alimentos processados. Eu vou ler a 3 e a 4 junto, porque fala mais ou menos a mesma coisa, tá? Essa que eu li pra vocês é a 3, agora eu vou ler a 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. Por exemplo, aqui, um alimento que é ultraprocessado seria, por exemplo, a gente pega um pêssego. O pêssego que a gente compra na feira é um pêssego in natura. Um exemplo de um alimento ultraprocessado seria aquelas latas de pêssego que a gente vê no mercado. Então, aquele é um exemplo de um alimento ultraprocessado, porque ali tem muito açúcar, né? Tirou a casca, muitos conservantes. Então, ali é um exemplo de um alimento ultraprocessado, para vocês entenderem aí em casa. Outro exemplo de alimentos ultraprocessados seria os embutidos, por exemplo, queijo, linguiça, salsicha, os steaks, tá? São alimentos ultraprocessados que a gente deve evitar, porque eles estão bem longe da realidade do produto natural, né? Por exemplo, o steak de frango. Ali o frango passa bem longe, né? São as piores partes do frango que tá ali. Às vezes eles moem o pé, essas partes que sobram, que as pessoas não consomem, né? Daí é o que eles fazem os steaks. Então a gente sabe que não é a melhor opção para consumir, tá? É menos saudável. Então vamos para a próxima. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. Sabia, meus amores, que a gente come melhor quando a gente come com pessoas que a gente gosta? Porque quando a gente come com as pessoas que a gente não gosta, a gente já come meio emburrado, meio no ranço, querendo comer rápido. Então, tente comer. Eu sei que às vezes a gente trabalha, é difícil, né? Mas tenta comer em um lugar mais tranquilo. Às vezes senta num lugarzinho um pouquinho mais longe, né? Na sua empresa, se tiver assim, espaço para sentar, você não comer direto no lugar que você trabalha, tiver um refeitório, tenta comer em um lugar mais tranquilo, mais isolado. Aí sei que a gente prefere sempre a companhia dos nossos amigos e familiares, mas nem sempre é possível. Então tenta comer primeiro numa companhia boa, uma pessoa que você goste na empresa, algum amigo, hein? Que você compartilhe alguma coisa, tá? Que assim a gente já come melhor. E aqui também, coma regularmente com atenção. Não coma mexendo no celular, meus amores. Não coma assistindo televisão. Curta ali a sua comidinha, preste atenção nela, tá bom? Então vamos para o próximo. 6.
Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura e, quando possível, prefira alimentos orgânicos e agroecológicos. Olha, gente, aqui nessa opção, vou falar a minha realidade. É muito difícil você achar alguma coisa aqui orgânica, viu? Raríssimo, mas a gente consegue, geralmente de terça e quarta, tem aqueles feirões, né? Nos mercados a gente consegue comprar um hortifruti muito bom, de boa qualidade, né? Tem as feiras aqui na minha região, é de domingo, eu vou na de domingo, né? Mas às vezes tá muito cheio, às vezes tem mil coisas. A gente sabe, fim de semana a gente nunca descansa, a gente sempre faz mais coisa, né? Porque durante a semana tem outras atividades, a gente acaba usando o nosso fim de semana para pôr a casa em ordem. Então, geralmente eu vou ao mercado comprar hortifruti ou na terça ou na quarta. Os produtos são de boas qualidades, então é a gente tentar deixar um pouco de lado, por exemplo, as latarias, que também seria ultraprocessados. De vez da gente comprar uma lata de milho, vamos cozinhar a espiga do milho, tá? Isso é um exemplo também de minimamente processado e in natura. Então, vamos para o próximo. Desenvolva suas habilidades culinárias, coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas. Olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, a gente sabe que tem agora diversos lugares que vendem comida. Fast food, ou se não até comidinha caseirinha, mas que é por entrega, né? Então aqui uma dica também da Organização Mundial da Saúde, um dos passos, seria a gente deixar de comer tantas coisas fora de casa e a gente mesmo tentar cozinhar. Ah, eu quero comer um tabule, vamos lá, eu tento fazer o tabule em casa, que a gente faz do nosso jeito, é uma coisa que nos instiga a comer. Porque às vezes a gente vê um cardápio e nem sempre a gente gosta, né? Quando vem, a gente, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu pedi. E quando a gente faz, a gente tem todo aquele processo de escolher os ingredientes, de você procurar para fazer a receita, de você pôr a mão na massa. E isso já vai instigando a sua vontade de comer. Então, uma dica importante seria, muitas vezes, a gente deixar um pouquinho de lado os ultraprocessados, né? Os fast food, e você tentar pôr a mão na massa e fazer a sua comidinha, né? Que a comidinha caseirinha sempre tem outro gosto, gente. Próximo, planeje seu tempo, distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é a tarefa de todos. Por exemplo, vamos lá, gente. Como fazer isso? Planeje o seu tempo. É você dedicar um tempo para sua alimentação. Pensa assim, o que eu gostaria de comer essa semana? Ah, eu quero comer uma berinjela. Eu gosto de comer berinjela, tá, gente? Por isso que eu falei. Ah, eu quero comer uma berinjela, aquela no azeite, com pimentão, bem gostosinho. Eu esqueci o nome agora, por isso que eu estou falando como é que ela é, estou descrevendo para vocês. E eu quero comer isso, é saudável, eu acho interessante. Como eu vou me programar? Eu preciso ter em casa a berinjela, o pimentão e o azeite. Então, eu já tenho que me programar que eu preciso, em algum momento, ir num hortifruti, né? Ou se não, no mercado, nesses dias que eu falei pra você, comprar esses alimentos. Então, eu tenho que me planejar. Não adianta falar assim, ai, Lu, eu quero ser saudável. Daí, eu vejo várias receitas super legais, me dá super vontade de comer, mas eu não tenho nenhum ingrediente em casa na hora que eu vou fazer. Então, aqui, planeje melhor o seu tempo, é isso. É você procurar a receita, ver os ingredientes e já ver, ó, tais coisas eu não tenho em casa, eu tenho que providenciar, tá? E distribua a responsabilidade da alimentação com a sua família, né? Comer bem é a tarefa de todos. Eu quero mudar a minha vida completamente, a minha alimentação, quero ser fit, geração saúde. E a minha família? Será que ela vai me acompanhar nessa? Será que ela quer também? Então, às vezes, é interessante você não fazer aquela mudança radical. A gente que é dona de casa, a gente que cozinha, porque às vezes a sua família não quer ir na sua vibe. Então, assim, mudanças pequenas, mas a gente vai alcançar os nossos objetivos. Aqui em casa, por exemplo, eu sou técnica de nutrição, né, gente? E antes de ser técnica, a gente consumia muito suco em pó Tang. Tô fazendo propaganda da marca, tô falando mesmo. E daí quando eu já não curtia muito. Daí quando eu comecei a estudar, eu vi como faz mal. Mas papai não curtia muito essa ideia de não tomar o Tang dele. E foi um processo demorado. Hoje a gente já toma suco, já faz anos, viu, gente? Eu sou 5 anos técnica. Hoje a gente toma suco natural aqui em casa. Mas é uma mudança que foi aos poucos. A gente diminuiu a quantidade de Tang, não era todo dia. Foi tentando adaptar com aquelas polpas de fruta congelada. Depois a gente foi para as frutas in natura. Então, a gente quer mil coisas, né? Ah, eu quero ser geração saúde, mudar minha alimentação. Mas a gente, não é só eu aqui. Eu tenho uma família, né? E eu cozinho para ela.
Então, a gente tem que ir com as mudanças aos poucos. Mudar é bom, faz bem à saúde, mas se a gente tem uma família, a gente cozinha para ela, a gente tem que ir se adaptando para ela também não sofrer drasticamente, senão vai dar aquela confusão dentro de casa, né? Então, vamos para a próxima. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. Muito bom. Por quê? Não adianta nada eu sair de casa, eu não quero cozinhar hoje, vamos sair para comer uma comida fresquinha. E eu chego lá e a comida não é fresca. É aquela comida que tá ali desde as 10 horas da manhã e eu tô meio-dia e a comida tá horrorosa. Então, observe bem como é que tá essas pessoas que estão servindo. Elas estão de touquinha? Se for os rapazes, como é que tá? Tá com a barba parada? Como é que tá a higiene? As mãos da pessoa. Eu sei que são muitos critérios, né, gente? Mas às vezes é bom observar. Como é que tá a mão daquela pessoa? A unha tá em dia, tá suja, tá comprida? Como é que é? E o uniforme dela? São detalhes que a gente observa, que a gente vê se a comida é de qualidade ou não, tá? Além da gente chegar e ver, às vezes não dá pra gente, não é perceptível a gente saber se a comida tá fresca ou não. Mas se for saladas, por exemplo, a gente vê que a fruta, as verduras e hortifruti vai estar mais murchinho. São coisas que a gente consegue observar. E também é importante a gente observar o vestuário, a aparência da pessoa que está nos servindo, pra ver se essa pessoa tem higiene, né? Aqui. Seja crítico, existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre os 10 passos para alimentação saudável. Eu podia muito sentar aqui, escrever uns passos aqui da minha mente e falar para vocês e pronto. Mas não, a gente tem que buscar fontes seguras para dar informações para as pessoas, tá? Então, eu busquei a OMS, que é a nossa Organização Mundial da Saúde. Então, a gente sabe que tem muito fake news aí, né? Várias pessoas inventam o que quer, falam e às vezes faz sucesso, mas não é a realidade. Então, buscar fontes confiáveis, tá? Bom, meus amores, esses foram os 10 passos para uma alimentação saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem no comentário que eu respondo. E, por favor, curtam o meu canal, gente. Vamos interagir, tá bom? Um beijinho, até a próxima!